Olá, meu nome é Evandro de Castro e hoje vou apresentar o trabalho da disciplina de Análise de Algoritmos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFCE Campus Maracanaú. O trabalho consiste na comparação entre algoritmos, né, que é uma espécie de experimento, onde veremos ali como a relação entre o tempo com os tamanhos de entrada. Além de mim na equipe, Erivando também tem outro membro, Anderson Aguiar. O trabalho, o enunciado, que dentre os temas é o tema 10, diz o seguinte: dois institutos entregam listas ordenadas de salários, e o objetivo é calcular essa mediana combinada. Os vetores, né, são de tamanho de 10 ao quadrado a 10 à sexta, né, esses vetores de salários. E teremos dois algoritmos, né, o juntar e ordenar, com tempo O n log n, e o algoritmo de divisão e conquista, com tempo O log n. Em seguida, né, vamos gerar vetores aleatórios, e o objetivo final, né, que é medir o tempo médio e plotar o gráfico. Além disso, essa implementação desse enunciado, ele contém alguns outros detalhes previamente definidos, que estão na implementação do código, mas eu não coloquei aqui no slide por questão de tempo mesmo. E a seguir também veremos, né, a implementação desse problema, dessa comparação, via Google Colab. Bom, após vermos toda a definição do enunciado, agora nós vamos para a implementação em si, né, desse experimento. Indo para a primeira célula, né, ela vai ser responsável pelas importações e as configurações iniciais. Então, que a gente inicia com as importações, né, das bibliotecas que vamos utilizar. Em seguida, a gente vai definir os parâmetros experimentais, né, da nossa comparação. Então, a gente inicia aqui com os valores mínimo e máximo, né, de 10 ao quadrado a 10 à sexta. Também temos o número de tamanhos distintos, né, dessas entradas, que vão ser 100, e para cada um dessas 100, um número de instâncias diferentes, né, que vai ser 10. É útil, né, para quando a gente for fazer ali a média, né, e plotar esse gráfico. Também temos aqui o valor para reprodutibilidade, né, dos números aleatórios, que vai ser aí 42. Por fim, temos um print, né, mostrando uma espécie de resumo, né, desses parâmetros. Então, temos aqui o meu n de 100 a 1 milhão, né, com 100 tamanhos e 10 repetições por tamanho. Em seguida, a gente vai para a nossa próxima célula, que é a geração das listas de salários, né, que contém a função para gerar essas listas. A gente inicia aqui, né, definindo um gerador, né, desses números aleatórios, que ainda não faz parte da nossa função. A gente vai para a nossa função em si, né, recebendo o número, né, dos elementos, e esse gerador. Ela começa verificando se existe, né, já o gerador, senão ela cria um. Após isso, ela vai definir dois arrays, né, do NumPy, e um intervalo de 1 a 1 milhão em 1, né, porque a gente está iniciando de 1. Em seguida, a gente vai. Lembrando que esses arrays são desordenados, né, então a gente vai ordenando, né, conforme o nosso problema existe, né, que essas listas já sejam ordenadas. Né. Então a gente ordena e no final a gente retorna, né, esses arrays para o tipo lista mesmo aí do Python. Porque a gente faz um teste rápido aqui, né, para ver o funcionamento, né, se está de acordo, passando aqui, né, com 5 elementos. Vemos aqui que já está funcionando, né, conforme o nosso objetivo. Em seguida, a gente vai para a nossa próxima célula, que também é o nosso próximo algoritmo, né, o primeiro. Ele tem tempo O, né, de n log n, e ele vai juntar e ordenar. Então a gente inicia aqui a nossa função, né, recebendo essas duas listas. O que ele faz? Ele vai combinar essas duas listas e vai ordenar. Então ele independe, né, se já está ordenado ou não, ele reordena. E o que ele faz? Ele guarda, né, o tamanho, né, dessas listas combinadas em M para calcular, né, a mediana. Então, ele vê se é ímpar, né, se esse tamanho for ímpar, né, então a mediana é exatamente ali o elemento central, né, do meio. Se for par, né, essa mediana vai ser a média, né, entre os dois elementos centrais ali. Aqui a gente faz um teste breve, né, passando A e B, e ele retorna aqui essa mediana. Isso vai ser útil, né, porque o nosso próximo algoritmo, né, ele precisa, né, chegar nesse mesmo resultado, né, embora tenha a implementação diferente desse. Bom, agora eu vou falar sobre o algoritmo que leva tempo O log n, que se utiliza de divisão e conquista. Primeiro, vamos falar sobre o median divide conquer, que é uma função que vai retornar a mediana, se utilizando dessa função, que é a principal, que leva log n. Primeiro, a gente soma os dois tamanhos dos vetores e coloca numa variável chamada total, e a gente vai verificar, claro, se esse total ele é ímpar ou par. Caso for ímpar, a gente sabe que ele tem um elemento central, então a gente vai ter que buscar esse késimo elemento, né? Então, esse késimo elemento vai representar o centro, que vai corresponder à mediana. Caso for par, a gente sabe que tem que pegar os dois elementos centrais, fazer a soma entre os dois e dividir por 2. A gente consegue a mediana num vetor que tem tamanho par. Juntando esses dois, tem tamanho par. E o principal elemento que vai levar esse log n de tempo é esse kth smallest, que a gente vai buscar o késimo menor elemento. Então, a ideia é a gente buscar, dentro dos dois vetores, qual elemento ficaria naquela posição. Então, é basicamente essa a ideia do nosso algoritmo. Então, a gente recebe os dois arrays, e esse cai um elemento. A gente tem algumas verificações básicas. A principal aqui é essa daqui, para que não aconteça array index out of bounds, né? A gente tentar acessar um índice que não é válido no outro array, que a gente vai depender aqui do tamanho, né? Se um for maior do que o outro, a gente considera a chamada. Aqui tem os casos básicos. Se a gente tiver o vetor A com nenhum elemento,
se a gente quer acessar o primeiro elemento ou se a gente quer acessar o último elemento, então a gente faz essas verificações. Não é o nosso caso, né? Porque a gente quer acessar sempre metade do elemento, né? Ou a metade não. Sim, o mesmo elemento que representa a metade, né? Nos dois casos. Então, a gente vai partir agora para o principal do algoritmo, né? Que é onde vai ocorrer a busca binária. Então, a gente define primeiro esse left-right, contendo o tamanho zero e o tamanho de A, então, respectivamente, que eles vão representar os intervalos possíveis de posições onde eu posso cortar esse vetor A. Então, a gente vai pegar essa ideia de corte, né? A gente vai tentar achar o melhor corte com que a gente consiga pegar na mediana entre esses valores, né? Então, dentro do while, eu defino aqui o B e o J vão ser ponteiros que vão buscar esse melhor corte. Então, o I representa elementos de A na esquerda e o J ele vai representar elementos de B na esquerda. E a gente vai querer buscar K mais 1 elementos na esquerda. A gente tem que ter K mais 1 elementos na esquerda. E em seguida a gente tem que pegar os valores que ficam na borda desses cortes. É o que a gente define aqui a left, a right, B left e B right, com base, né, claro, nos ponteiros que a gente define aqui com I e J. E com base nisso, a gente faz essa verificação se esse corte está equilibrado, né? A left sendo menor que B right e B left sendo menor que a right. Isso significa que tudo que está à esquerda é menor que tudo que está à direita. Se for, a gente vai pegar o késimo elemento, que é o maior valor do lado esquerdo. Então, por isso que a gente pega a left e B left. A gente pega o maior entre eles. Caso não estiver equilibrado, né? Cai aqui no elef. Que se A de left for maior que B de right, é porque o tamanho de A de left, né, é maior, é muito grande. Esse corte que a gente fez é muito grande, então a gente tem que mover para esquerda. Por isso que a gente diminui I menos 1 de right. A gente faz com que right seja I menos 1, que é a quantidade de elementos de A que tem que na esquerda. Caso não for, né, caso o B left seja maior, é porque a gente tem que mover para a direita. Por isso que left é I mais 1. Então, esse movimento que a gente faz aqui dentro desse while tem essa característica de busca binária, fazendo com que cada passo a gente tenha um intervalo menor. Até que a gente consiga encontrar um ponto exato, né? Um ponto correto, um ponto perfeito, vamos dizer assim, que corresponde a esse késimo elemento. Então, é basicamente isso que essa função faz, e a gente consegue realmente encontrar a mediana. A gente tem alguns códigos que faz testes determinísticos, e para a gente só comprovar realmente que os dois algoritmos estão retornando os mesmos valores. A gente tem aqui a função de medição de tempo, né, onde a gente vai fazer o nosso experimento. E a gente aqui tem essa parte aqui de execução do experimento em si, que a gente vê cada tempo em que cada função faz. Agora, falando dos gráficos de desempenho, onde a gente tem os resultados. Primeiro vamos para a escala sem escala logarítmica, em que no eixo y a gente está representando o tempo médio de execução e no eixo x o tamanho de cada vetor n. Então a gente tem aqui na escala sem ser logarítmica, né? A gente consegue dar uma discrepância já, né? Do comportamento de cada algoritmo. O primeiro, que é o com CAT mais sorte, esse azul, a gente vê que tem um comportamento linear, né? A função ela chega num comportamento linear, enquanto a de divisão e conquista, né, que a gente utiliza, tem tempo log n, tem uma característica constante, vamos dizer assim. Então, a gente já consegue ver que tem sim diferença entre as duas. E aqui, né, já com essa escala logarítmica, no eixo y ainda é o tempo de execução médio, né, e aqui também o de cada vetor, a gente consegue ver que o tempo 10 elevado a menos 5 a 10 elevado a menos 2, a gente tem um crescimento aqui exponencial praticamente. Então, vemos que esse algoritmo em log n cresce muito mais rápido, realmente, que o log n. Então, é possível ver a discrepância entre esses dois algoritmos em si, sendo que o de divisão em contexto é muito melhor do que o em log n. Então, basicamente, essa é a nossa apresentação. Foram os resultados que a gente obteve. É isso. Muito obrigado.